Olá, pessoal. Agora eu vou apresentar uma aula para vocês sobre como nós escolhermos tratamento para infecções por bactérias de resistência estendida, que eu vou chamar aqui de XDR, onde nós vamos tentar evitar terapêuticas combinadas, ok? Então, primeiro, o que significa XDR? Se eu pudesse sintetizar de uma forma bem simples, seria a sensibilidade, a suscetibilidade de uma bactéria a apenas um ou dois antibióticos. Em geral, apenas um antibiótico. Esse é o XDR. Ele é o quase PAN-DR. O PAN-DR é aquela bactéria que é resistente a todas as categorias de antibióticos. Lembrando que, quando eu falo de um antibiótico, eu estou falando de uma categoria. Então, digamos que a bactéria seja sensível somente à genta e à mica, ela é XDR, não porque é sensível a dois antibióticos, mas é porque é sensível a apenas uma classe, tá? E existe uma outra definição que ela é muito interessante, que a gente chama de bactérias de difícil tratamento, que é o difficult to treat resistance. Então, a resistência de difícil tratamento, ela nada mais é do que aquelas bactérias que são resistentes a várias classes de antibióticos e são resistentes aos antibióticos de maior potência antimicrobiana, que são os beta-lactâmicos e a quinolona. Então, se eu tenho uma bactéria que é resistente a todos os beta-lactâmicos, incluindo os novos inibidores de beta-lactamase e a quinolonas, a gente pode chamar elas de hard to treat, difficult to treat, tá? Diante da resistência dessas bactérias, há uma tendência das pessoas a fazerem tratamentos com terapia combinada, né? Juntar dois antibióticos, porque o fato da bactéria ser multiresistente, existe chance de ser resistente, então é melhor dar dois antibióticos do que um, tá? E esse é um conceito muito antigo, né? Eu trago aqui um artigo de 1913, tá? Do Paul Ehrlich, né? Para quem não conhece, né? O Paul Ehrlich tinha escrito esse artigo no The Lancet, onde ele colocava, né, que para tratar uma infecção, né, nós devemos marchar separados, mas lutar juntos, né? E ele achava que a terapêutica combinada seria um grande sucesso no futuro, isso antes mesmo dos antibióticos. E foi ele que criou aquela frase, né, hit hard and hit fast, né? Então, seja rápido e agressivo no tratamento das infecções, principalmente as infecções bacterianas. E aqui eu já vou trazer para vocês uma crítica que eu tenho em relação aos estudos que avaliam medicamentos, terapia combinada ou não, nas infecções por bactérias de resistência estendida, nas XDR, tá bom? Primeiro, que esses estudos, eles trabalham com pacientes muito graves, então existe probabilidade de morte não relacionada à infecção, e é difícil separar se a morte foi da infecção ou de uma outra morbidade. Então você acaba ali vendo o impacto do antibiótico de uma forma muito menos significativa. Quando a gente vai avaliar um estudo clínico e você vai calcular o tamanho da amostra, se você se basear em mortalidade, como há uma discrepância muito grande, a mortalidade é muito alta nos pacientes, você acaba tendo um N menor, né, quando você vai fazer o cálculo, né, de tamanho amostral do grupo 1 e grupo 2, porque o certo seria ter uma análise multivariada para excluir outros fatores e atribuir a mortalidade apenas à infecção, e provavelmente os estudos teriam um N maior. Então tem que ter esse cuidado também na interpretação dos estudos, tá? Outra coisa, os pacientes, então, têm farmacocinética imprevisível, então fica difícil você dizer que o paciente teve falha terapêutica, falha clínica e microbiológica pelo antibiótico, ou pela combinação, ou por não ser combinação, por ser monoterapia, exatamente porque você não dosa muitas vezes o antibiótico nesses pacientes. Outra questão, quem me garante que as infecções nesses estudos não são polimicrobianas? O que eu quero dizer? A pessoa coleta uma cultura e atribui a uma bactéria XDR a infecção. Porém, imagine num material que não seja estéril, uma pneumonia. Ali podem ter outras bactérias em menor quantidade que não foram identificadas num teste quantitativo. Por exemplo, se você faz um valor de corte de 10 à 7 para aspirado traqueal, vai crescer lá bactéria 1, a bactéria 2 que estava 10 à 6 não vai ser notificada.
mas ela tinha ali um logaritmo bem importante. Mas se você definir um determinado corte, ela não vai aparecer no laudo. Então, você acha que está tratando uma infecção e, na realidade, tem outra. E é isso que vem a terapêutica combinada, como uma falsa sensação de melhora num estudo, mas, na realidade, é porque ela estaria cobrindo algo que você não diagnosticou. Culturas de anaeróbios, por exemplo, às vezes o anaeróbio pode ter um papel importante em algumas infecções. A falta de diagnóstico de doenças fúngicas invasivas também entra aqui como uma situação que pode atrapalhar a avaliação clínica dos pacientes e também a imunoparesia dos pacientes de UTI complica muito a avaliação desses pacientes. Então, na minha opinião, né, eu coloquei bem claro que a minha opinião é que a terapia combinada, ela parece ser efetiva, muitas vezes por quê? Repetindo, diagnóstico inadequado, muitas vezes você tem bactérias outras que não foram diagnosticadas, e aí você ampliando o espectro, veja, não é combinando para dar um efeito aditivo, na realidade é combinando para ter um espectro maior de ação das duas drogas. E por outro lado, é que quando você dá uma droga, você talvez não esteja alcançando o alvo terapêutico, devido à cinética alterada nos pacientes graves, nível sérico não adequado, às vezes em alguns tecidos também não adequado. Eu brinco que você deveria estar dando dose 1, mas está alcançando meio. E aí, quando você dá uma outra droga, é aquela coisa, você dá meio mais meio, você controla a infecção, porque meio mais meio é igual a 1. Agora, se você só dá o meio achando que está dando 1, né, a resposta clínica vai ser inferior. Então, isso é uma questão de opinião, que quando você faz terapia combinada e o paciente melhora versus a monoterapia que não, talvez a terapêutica combinada seja uma forma de você ajustar a quantidade de droga para fazer o controle antimicrobiano, que a monoterapia, se fosse usada na dose correta, talvez seria suficiente. Qual que é o problema, então, de fazer terapia combinada? É ruim sempre? O fato é que você está ampliando o espectro, muitas vezes de uma forma desnecessária, aumentando, né, a resistência antimicrobiana. Sem falar que o meio mais meio, se você está dando uma dose inadequada do antibiótico, isso favorece o aparecimento de resistência. Se você está ampliando o espectro de uma forma desnecessária, você está aumentando, fazendo seleção de bactérias resistentes. Então, a terapêutica combinada ela tem tudo para só piorar a situação dentro da epidemiologia hospitalar, ok? Então, vamos lá. A gente não deve imaginar coisas, não deve ter sonhos, nós temos que ter objetivos. Então, nós temos que escolher a melhor droga, alcançar o alvo terapêutico através do conhecimento de farmacocinética e farmacodinâmica, diagnóstico correto e identificar a bactéria da melhor forma possível, de preferência tendo concentrações inibitórias mínimas para fazer o ajuste de dose. E também, se eu estou diante de uma bactéria que produz uma carbapenemase, ou pelo menos ela é resistente a um carbapenêmico, eu tenho que saber se ela é produtora de carbapenemase e também saber qual que é a carbapenemase para poder definir uma terapêutica mono ou terapia combinada, ok? Então, lembro que os testes para saber se tem uma carbapenemase, eles podem ser muito simples, barato, rápidos. Existem testes que um laboratório qualquer pode fazer, não precisa nem de biologia molecular, que são os testes fenotípicos, mas se você tiver testes molecular, melhor, porque eles são mais específicos, eles podem ser mais rápidos do que um teste fenotípico, tem uma série de vantagens, embora o custo ainda seja significativo. Então, desde quando a gente começou a tratar as bactérias resistentes aos carbapenêmicos, e a primeira carbapenemase foi a KPC em Enterobacterales, pelo menos na minha experiência, e começamos já naquele momento a ter dúvida. Poxa, vamos fazer monoterapia com polimixina, mas é uma bactéria, né, quase que pan-resistente, resistência estendida, né, no caso, um XDR. Naquela época não tinha essa definição de XDR ainda. Então, vamos fazer terapia combinada? Então, alguns médicos faziam terapia combinada, outros não. E eu compilei tudo isso aí dentro, mais ou menos 100 pacientes, e a gente viu que não fazia diferença, né, terapia combinada com monoterapia. E aí, eu peguei essas bactérias, levei para o laboratório, fiz testes in vitro e verifiquei que, em alguns casos, a terapia combinada tinha efeito antagônico. Então, você aqui num modelo de sepse não letal em camundongos, a terapêutica combinada crescia a bactéria na hemocultura, a passo que uma monoterapia, né, não crescia. Então, peraí, terapia combinada pode ser lesiva
né, de acordo com a bactéria que você está tratando. Então, você tem que saber o que você está tratando, se há sinergismo, efeito aditivo ou antagônico, porque você pode piorar a resposta clínica com a terapêutica combinada. Aqui, de novo, é um outro estudo que nós fizemos com o KPC, e agora num modelo letal de sepse em rato, e o que nós encontramos é que, por exemplo, meropenem com digeciclina, na nossa Klebsiella, eu sempre deixo isso bem importante, não sei qual que é com vocês, mas na nossa havia um efeito antagônico de meropenem com digeciclina. Então, cuidado com essas combinações. A gente quer, às vezes, overtreat the patient, mas pode ter falha terapêutica por efeito antagônico. Aqui uma revisão sistemática de vários trabalhos in vitro, in vivo e humanos, mostrando não haver evidência de terapêutica combinada em infecções XDR pelo Acinetobacter baumannii. Isso aqui é uma corte retrospectiva que a gente fez junto com o pessoal da Europa e avaliamos a resposta clínica de pacientes tratados com monoterapia ou terapia combinada para enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos, produtoras de carbapenemase. Isso aqui foi antes dos novos inibidores de beta-lactamase, que é o avibactam, o valbortactam, o relebactam. E o que nós encontramos? Em pacientes graves, a terapêutica combinada foi superior. Já nos pacientes que não estavam graves, não fez diferença dar uma terapia combinada. Então, aqui encaixa muito bem aquela minha ideia de que o paciente grave, você ampliar a cobertura, talvez melhore, porque tenha subdiagnóstico, ou aquele outro conceito de PKPD que não alcança alvo terapêutico, quando se dá duas drogas, você teoricamente vai ter um controle do crescimento bacteriano, ok? Para saber isso, a gente teria que fazer um modelo em animal, tipo pata infectada num camundongo neutropênico, ou um modelo em pulmão de terapêutica combinada, para definir se essa subdose mais subdose tem um controle efetivo microbiológico sem o efeito da resposta imunológica. Simplesmente um camundongo neutropênico, onde não tem o efeito da imunidade, e apenas avaliando em tecidos resposta microbiológica ao efeito combinado de antibióticos, ok? Vou apresentar aqui algumas revisões sistemáticas com meta-análise, mostrando o que nós temos de conhecimento sobre terapia combinada versus monoterapia em XDR. Primeira bactéria, Pseudomonas resistentes aos carbapenêmicos, produtora de carbapenemase. Não há evidência de terapia combinada ser superior à monoterapia. Outra revisão sistemática com meta-análise, para bacteremia por Pseudomonas. Não há evidência de que terapia combinada seja superior à monoterapia. E aqui, lembro a vocês que nós temos a droga, o ceftolozane e tazobactam, que é um beta-lactâmico, e lembrar que quando eu tenho uma Pseudomonas resistente aos carbapenêmicos, que não é produtora de carbapenemase, eu devo testar o ceftolozane e tazobactam, que pode ser uma opção terapêutica muito mais atrativa, mais segura, né, do que a polimixina. E esse estudo aqui mostrou que não houve diferença, tá, de terapêutica. Então, considerando uma droga muito mais segura, eu vou preferir usar o ceftolozane e tazobactam ao invés da polimixina. E esse aqui são dados nossos mostrando que, ultimamente, tem crescido muito o número de pseudomonas resistentes aos carbapenêmicos, mas que não são produtoras de carbapenemase, mostrando um importante papel aí do ceftolozane com tazobactam, né, no tratamento dessas infecções. Então, vocês vejam que, aqui, quando a gente tem lá o DTR, que é o Difficult to Treat Resistance, depois da polimixina, uma das drogas mais interessantes ficou a ceftolozana, com Ceftazidima avibactam, ok? Para Acinetobacter, não há evidência de terapêutica combinada ser superior à monoterapia. Agora, quando nós vamos para as enterobactérias produtoras de carbapenemase, a história muda um pouco. Vejam que essa aqui mostrou que polimixina versus poli com carbapenêmico ou poli com digeciclina favoreceu a terapia combinada. Nenhum estudo sozinho mostrou a diferença, mas quando juntos, houve uma demonstração de superioridade na resposta, ok? De novo, outra revisão sistemática com meta-análise para enterobacteriales produtoras de carbapenemase, também favorecendo, né, a terapêutica combinada. Mas nenhum desses trabalhos comparou os novos inibidores de beta-lactamase, que tem atividade contra a KPC, contra serino beta-lactamase.
E aí, quando essa droga foi lançada, nós fizemos aqui uma revisão de 28 estudos, selecionamos aqueles que compararam polimixina versus essas novas drogas, e veja que a mortalidade dos pacientes que usaram ceftazidima com avibactam, que é o único inibidor novo de beta-lactamase que nós temos no Brasil, que é o avibactam, a mortalidade foi inferior em todos os estudos, mostrando que essa droga é superior à polimixina. Então, ceftazidima com avibactam é superior à polimixina no tratamento da maioria das infecções por enterobactérias produtoras de carbapenemase, quando do tipo KPC. Aqui é um estudo só para lembrarmos que, se eu tenho uma bactéria sensível a ceftazidima avibactam, não há motivo para eu combinar um outro antibiótico. Eu posso usar com segurança monoterapia de ceftazidima avibactam para tratar uma KPC. E quando nós tivermos outros inibidores de beta-lactamase, como vaborbactam, helibactam, esse é um dos estudos mostrando que não há diferença na resposta clínica entre estas drogas. E, diante de tudo isso, não podia faltar a recomendação de um guideline de tratamento de enterobactérias e outras bactérias produtoras de carbapenemase e resistentes aos carbapenêmicos. Então, o que eles orientam? Que a terapia combinada não deve ser uma rotina, deve ser uma exceção orientada ocasionalmente para algumas situações excepcionais. Então, não deve ser rotina terapia combinada. Deve ser discutido com o infectologista durante uma visita de antimicrobial stewardship se vale a pena ou não fazer uma terapia combinada. Pode ser que seja efetivo. Se você não tem ceftazidima com avibactam, será que vale a pena fazer terapia combinada? Será que não é melhor nós otimizarmos a dose desse antibiótico ao invés de simplesmente fazer terapia combinada como uma rotina? Tá? E aqui, só para concluir, a última revisão sistemática com meta-análise da Evelina Taconelli, mostrando que os estudos são muito frágeis. Aquilo que eu falei lá no começo, estudos com esse tipo de paciente é difícil de ter uma resposta efetiva. Tá? O que eu quero dizer é que faltam evidências para a gente chegar a uma verdadeira conclusão. O que nós fazemos lá no nosso hospital? Nós montamos um kit de sinergismo, no caso aqui um kit para cineto, que quando nós não temos nenhuma opção terapêutica, é pan-resistente, ou faltou durante um tempo lá na pandemia do Covid-19, a polimixina, colistina, não tinha opção terapêutica, então era um pseudo-pan-DR, porque nós teríamos opção, mas a opção não existia. E nós fazíamos teste de sinergismo. E nós vimos que mais da metade dos Acinetobacter tinham sinergismo a alguma combinação de meropenem com sulbactam, sulbactam com amicacina ou gentamicina, gentamicina com meropenem. Então, nós fazíamos o teste, sabíamos qual que seria o tipo do sinergismo e podíamos usar isso no tratamento dos pacientes. Então, tem kit para cineto, para pseudomonas, para enterobactérias, para definir uma terapia combinada, mas com efeito sinérgico. E quando que nós também podemos pensar em terapia combinada? Quando nós não temos opção terapêutica, nós estamos numa infecção pan-resistente, imagine lá uma pseudomonas, uma enterobactéria, que tenha uma metalo-beta-lactamase, que seja resistente à polimixina, o que eu posso fazer? Nós não temos drogas que tenham atividade contra metalo, então nós podemos combinar. Aí, nesses casos, vamos para o antibiograma, vemos se tem uma MIC, uma concentração inibitória mínima, que possa nos ajudar a escolher uma droga e fazer uma otimização de dose. Talvez considerar drogas que tenham atividade contra metalo-beta-lactamase, mesmo sendo resistente, como o Astronan, porque existem teorias de que os metais no tecido lá onde está a infecção não sejam tão altos como nos estudos in vitro, então no in vitro é uma coisa, no in vivo é outra, mas isso tudo é teoria. Na prática, nós não sabemos se isso realmente tem benefício. O fato é que esse estudo, por exemplo, que foi um modelo
né, em em coxa de camundongo, mostrou que, né, ceftazidima com avibactam tinha uma boa resposta, melhor do que o ceftazidima sozinho, isso numa metalo-beta-lactamase que o avibactam não tem atividade. Qual que é a conclusão? É que é aquela questão, talvez a deficiência de zinco tecidual seja benéfica, né, para a resposta microbiológica, mas isso aqui é estudo em vivo animal, ok? Lembra vocês que, conforme a droga, no caso aqui um carbapenêmico, lembrando que o carbapenêmico é uma droga que tem um menor percentual de tempo acima da MIC, então dos beta-lactâmicos é a droga, entre aspas, mais potente, tem um efeito pós-antibiótico, né, o PAI, então tem o pós-antibiotic effect, que também é um benefício para esse tipo de infecção. Então, quando você não tem opções terapêuticas, o carbapenêmico pode ser uma opção onde você, em altas doses, pode alcançar alvos terapêuticos de 32, de MIC, 64, né? E isso tudo eu ensino bem no nosso curso de antibióticos de como otimizar nessa opção usando o carbapenêmico. Tem uma aula lá só sobre PKPD, só sobre a interpretação das simulações de Monte Carlo, como a gente utilizar e como fazer otimização de carbapenêmico para esses pacientes, né, que têm esse tipo de infecção. Lembrando que no seu laboratório precisa saber que equipamento que você tem para saber se pode chegar a testar uma MIC de 32, geralmente chega em 8, daí você não tem como saber se você pode otimizar a dose ou não, vai ter que fazer fita de teste, tá? Às vezes mesmo tendo o equipamento, tem que ter o cartão que chega a testar essa MIC. E a mesma coisa vale para o Astronan, você pode mudar a forma de infusão, a dose do Astronan, para alcançar um alvo terapêutico contra KPC, ok? Então, o Astronan também tem ajuste, tem simulações de Monte Carlo conforme gravidade, disfunção orgânica, para que você possa otimizar a dose e ter um alvo terapêutico mais eficaz. E aqui lembro um porém de que a polimixina, nesse estudo, mostrou que, embora o corte seja 2, maior que 2 resistente, 2 para baixo é sensível, incluindo 2 é sensível, esse estudo, mesmo com otimização de dose de polimixina, não conseguiu sucesso no alvo terapêutico com uma MIC maior do que 1. Então, cuidado, porque quando é sensível, mas é 2, talvez você tenha falha terapêutica por esse motivo. Estudo de farmacoeconomia. Poxa, mas as novas drogas são muito caras. Será que vale a pena? É custo-benefício? Custo-benefício é quando eu tenho uma droga mais cara do que a outra, né? E a gente acredita que ela tem uma melhor resposta, como eu mostrei nos outros estudos. Então, ela é mais cara e tem melhor resposta. Isso precisa de um estudo de custo-benefício. E nós mostramos esse estudo fazendo um modelo de Markov e verificamos que o custo empata. Se o custo empata e a droga é melhor, resposta, ela deve ser a droga preferencial. Só que, obviamente, que este aqui é um modelo em 100 pacientes. Então, se você tem muito pouco caso de KPC, talvez demore muito tempo para você alcançar o equilíbrio nas contas. Agora, se você tem muito, talvez valha a pena, você vai alcançar esse equilíbrio de uma forma mais rápida. Então, depende da epidemiologia pré, né, avaliação farmacoeconômica. Ok?